essa intercessão não é para a personagem Axa, não só foi para Axa. Essa intercessão e esse poder de atrair os céus para a terra, Jesus deu para nós, igreja. Nós temos esse poder. E eu quero começar a falar para vocês aqui, ler um versículo, para nós já começarmos o nosso estudo. Quem quiser abrir a palavra, tiver aí no livro de Efésios, no capítulo 2, nós vamos ler alguns versículos aqui, e diz assim, amém? Efésios capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando eu leio esse versículo aqui, que eu vejo essa clareza de que o Senhor nos fez assentar no trono, junto com Jesus, como herdeiro, eu entro numa dimensão espiritual de verdadeiramente ser uma cidadã do céu, passando um tempo na terra para cumprir um propósito divino. E eu sempre digo assim, ó, sim, nós sabemos que somos um corpo, temos uma alma e temos um espírito. Mas em todos os três, nós resumimos em um só: somos criaturas, seres espirituais. E por isso que muitas coisas que a gente vê e passa batido diante de nós, a gente não entende, não tem resposta para aquilo, porque estamos muito na carne, estamos muito carnais. Mas nós somos seres espirituais. E a Bíblia diz que as pessoas espirituais discernem as coisas espirituais aonde? Pelo Espírito. Então, ainda que eu esteja nessa carne, ainda que eu tenha uma alma com meus sentimentos, mas eu tenho um espírito que está ligado com o Espírito de Deus o tempo inteiro. E aqui nesse versículo a gente vê que tem uma promessa uma promessa hoje para a igreja. Como eu falei, a promessa de intercessão não só foi dada para a Axa, não só foi dada para Paulo, Tiago. A igreja hoje, ela está na terra para continuar escrevendo o livro dos apóstolos. O que o livro dos apóstolos traz? Milagres, maravilhas, dificuldades, reações adversas contra os discípulos, mas também o poder de Deus sendo manifesto. E é essa igreja que tem que viver nesse dia atual. Essa é a igreja que o Senhor deixou na terra para continuar glorificando o seu nome. Como assim? Como intercessores. Quando a gente lê aqui, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, saiba que quando você começa a intercessão por alguém, eu hoje estava até comentando isso com minha filha no escritório. Quando você começa a interceder por alguém, eu não consigo me ver o intercedendo da terra para o céu. Diante desse versículo aqui, ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. E esse nos fez assentar aqui está falando de um passado, mas no presente. Quer dizer, você está sentado com Cristo. Quando ele disse para nós lá, ele fez a promessa no Evangelho, quando ele foi ali encontrar com os discípulos e virou para os discípulos e disse assim, olha, eu vos dou o poder. Ele estava dizendo assim, ó, presente, é o presente indicativo. Significa, eu estou dando poder para você agora. E todo instante para Deus é agora. E a igreja, como intercessora, precisa saber se localizar no reino para poder viver milagres. Nós precisamos viver milagres, aprender a chamar as coisas inexistentes a existirem.
Tomar posse na realidade daquilo que você é em Cristo. Sabe? Tem muita gente que fala, uma vez uma moça falou para mim assim, pastora, eu não aguento mais, eu moro perto de um macumbeiro, e eu ponho um hino, o macumbeiro vem e coloca uma macumba na minha casa, ele vem no portão da minha casa. Eu falei, querida, você é um ser espiritual, isso é uma guerra espiritual, haja com o espírito. Ele faz a macumba, põe na sua casa, faça culto na porta da casa dele. Tome sua autoridade, se posicione quem você é em Deus, aonde que você está sentado. Eu falei para a Angel lá na conferência Davi, gente, nós precisamos sair da terra, sai da terra, igreja, abre teu olho, amplia a tua visão. A gente fala tanto em mergulhar em águas profundas, mas na hora que a gente começa a sentir água no peito, a gente começa a dar para trás, porque o céu é tomado à força, e para isso tem que haver um posicionamento dentro da tua casa contra uma enfermidade, um diagnóstico, uma palavra contrária, uma porta fechada. Você se posiciona, por quê? Porque você está assentado com Cristo. E não é um merecimento meu. Isso não é um merecimento. Aqui no mesmo livro de Efésios, no capítulo 1, fala assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Então, nós já fomos escolhidos há muito tempo, antes da fundação do mundo, para nós vivermos o poder de Deus na terra, na nossa casa, no nosso trabalho, contra a enfermidade, contra portas fechadas. Se eu for contar para vocês algumas experiências que eu tive de portas fechadas na minha vida, inclusive essa casa que eu moro hoje, e tantas outras coisas que aconteceram comigo, e eu adentrei nessa posição de estar sentada com Cristo, tomando posse do poder e autoridade que foi dado pela cruz, eu recebi a vitória. E muita coisa que não está acontecendo na sua vida, a culpa não é de Deus, a culpa não é dos anjos, vocês deixam os anjos muito desocupados. Os anjos são espíritos ministradores que trabalham em prol dos santos para servir a igreja, e vocês deixam eles aí a lavantê, todo mundo desempregado. Veja só o que aconteceu comigo agora, que a Vivi está aí conosco, ela vai rir de lá. Olha só, fui convidada pela Viviane para estar na conferência com ela agora, esse ano, né? Um lugar em Betânia. E eu comprei a minha passagem para estar com ela há, assim, umas 2 semanas ou 3 semanas antes. Muito bem, comprei a passagem, paguei, ficou tudo certo, recebi a confirmação e cheguei no escritório e fui trabalhar. Só que eu fui tirar um período de oração, porque o espírito do intercessor, ele fica te chamando. Sabe aquela vozinha bem mansa, aquela vozinha, não é coisa da tua cabeça não, meu irmão. É Jesus, é o Espírito Santo te chamando, sabe? Aquela coisinha, aquela voz bem sensível lá no fundo, assim. E quando você acorda assim, ai, tô com sono, agora não. É exatamente nessa hora. Se liga, é exatamente nessa hora da preguiça que ele está dizendo, vai ter com a formiga, preguiçoso. O teu descanso não é aqui. Levanta-te e eu vou falar contigo. Põe-te de pé. E a gente vai no banheiro e passa uma água na cara, se levanta da cama, sacode a poeira e bota a boca no pó. Então, olha só, Viviane me chamou e eu comprei a passagem e fiquei tranquila. Só que tinha uma voz dentro de mim ali no trabalho pedindo, vai orar, vai orar. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou ter que orar, porque o Espírito Santo está me chamando. Quando eu cheguei lá, às vezes, você que é intercessor, precisa entender também que muitas vezes o Espírito Santo te chama para orar e você precisa parar e ouvir ele. Às vezes é para você interceder, mas às vezes ele quer te falar algo. E eu só fiquei ali, Senhor, eis-me aqui. Fala. Eis-me aqui, Senhor. Porque eu não estava com aquela aptidão de orar, sabe? E o Senhor falou comigo assim, liga para a companhia aérea que você fez a reserva da passagem.
Eu falei, mas como assim? Ligar, eu já recebi essa notificação, eu já recebi a confirmação. Aí a gente vai entrar no nosso achômetro, o achômetro que está tudo bem, o achômetro que está tudo legal, já cobraram, a passagem já está paga. Só que nós precisamos, igreja, como intercessores e como homens e mulheres de Deus que quer ouvir e ter intimidade com Deus, aprender a obedecer, mesmo que seja algo muito simples para você fazer. Mesmo que seja algo que para você seja insignificante, que isso não tem cabimento. É o Senhor te chamando, é o Senhor te dando direção. Como que Deus vai te revelar algo grande se você não dá ouvido a Ele a coisas pequenas que Ele quer te revelar? Ser fiel no pouco e sobre muito eu te colocarei. Ser fiel nas poucas revelações, no sussurrar da minha voz, e você vai ouvir o meu bradado. Você vai ouvir a minha voz como trombeta. Eu vou te mostrar grandes revelações. Porque é isso que Deus tem, é esse nível de intimidade, de profundeza que o Senhor quer, de secreto que o Senhor quer levar a cada um de nós. Algo mais profundo, algo mais que ele se mostre como ele é. Deus está procurando mulheres que creem loucamente no poder dele, que creem loucamente no que a Bíblia diz que ele é e que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo é o agente de Deus na terra que habita em nós. Você tem essa autoridade, você tem esse poder. Veja só, fui lá, liguei o computador, abri o e-mail, peguei o contato da companhia aérea e liguei para lá. Quando eu liguei para lá, a moça chegou e falou assim: em que posso lhe ajudar? Eu disse: olha, eu estou com a passagem aqui para viajar para o Brasil e eu quero confirmar, porque eu recebi a confirmação. Ela me dá seu nome e a data de aniversário. Passei o nome e a data de aniversário. Ela falou: olha, sinto muito, mas a senhora não tem passagem comprada, não. Não existe. O dinheiro já tinha saído da conta, do cartão. Eu estava com a confirmação no meu e-mail e a própria companhia estava falando que eu não existia passagem para mim ali. Se fosse outra pessoa, o que era que eu iria entender? Eu iria entender, Deus não está querendo que eu vá nesse lugar, isso é um livramento. E como é que às vezes a gente fica sabendo se é livramento de Deus ou se é guerra espiritual? Você só vai saber discernir quando você estiver muito ligado nos céus. E a gente, às vezes, fica procurando dom de línguas, onde o Espírito tem 9 dons para a igreja. É tudo da igreja, gente. Mas para você discernir todos esses dons, há um que eu sempre digo assim, é superior a todos: o discernimento de espíritos. O discernimento de espíritos. Por quê? Porque a gente costuma ouvir a nossa voz, a voz do lado de fora, que são muitas, a voz do inimigo e a voz de Deus. E a voz do inimigo e a nossa voz, ela se parece um pouquinho, às vezes, com a voz de Deus. Por isso é necessário buscarmos o discernimento de espíritos. E aí, o que acontece? Naquele momento, eu entendi guerra espiritual. Por quê? Porque eu tinha orado, eu tinha jejuado, eu estava em comunhão com o convite da minha amiga, eu fui convidada para estar lá, estava em paz no meu coração, e eu sabia que eu estava indo ali para um propósito, eu não estava indo ali de férias, me aparecer, ser mais uma na multidão, não. Eu saio da minha casa para cumprir propósito, para cumprir decretos de Deus. E eu logo, meu espírito se atormentou e eu fiquei ali pasmo. Eu falei, minha senhora, a senhora deve estar enganada. Tem, porque já saiu da minha conta o dinheiro. E ela falou assim, olha, nós vamos ter que ligar para a senhora, porque nós vamos ter que tentar reembolsar o seu dinheiro. Eu falei, não, senhora, eu não aceito reembolso e eu vou nesse avião, nessa data que eu vou cumprir um propósito no Brasil. Se eu não posiciono ali, ela simplesmente ia desligar o telefone e nunca mais ia retornar para mim e ficar por isso mesmo. E aí era onde eu
estava sujeita a pecar, porque eu já ia ligar nervosa, eu já ia estressar, e nesses momentos é o que acontece? A gente tem que vigiar, minha irmã, porque senão a gente perde a bênção antes da hora. Ó, zíper. Falei para ela, eu não aceito você desligar esse telefone sem uma solução. Para encurtar, fiquei 2 horas e 40 minutos no telefone com a mulher, tentando resolver e ela achar a minha passagem. Até que ela falou assim: olha, senhora, eu vou emitir então outro bilhete. Eu falei: exatamente. Você emite um outro bilhete e manda para o meu e-mail agora, que eu vou abrir no e-mail enquanto estou com você no telefone. Gente, quem não tem sabedoria pede a Deus. Porque até ele dá deliberadamente, porque até para você resolver circunstâncias espirituais que tá aí palpitando, pulando diante da tua vida, você precisa ter sabedoria. Além do discernimento, a sabedoria divina. Inteligência você adquire com estudo, com leitura de bons livros, com, sabe, testemunhos. Agora, sabedoria é com Deus. Ele dá deliberadamente aquele que pede. E naquela hora o Senhor me deu a sabedoria de não deixar ela desligar o telefone. E ela falou: eu vou imprimir. Eu falei: agora, enquanto eu não receber no meu e-mail, você não desliga esse telefone. Recebi a confirmação, confirmei para ela e beleza, fui para o aeroporto. Quando eu cheguei no aeroporto, estou sentada lá, sai um anúncio: vou para. Eu, no caso, eu estava saindo de Orlando para. Ai, gente, esqueci o nome do lugar. Eu tinha uma conexão. Era Orlando a conexão, dessa conexão, pegaria um outro voo direto para Florianópolis. E eu fiquei tranquila: olha, eu vou para tal lugar, que é onde agora eu esqueci o nome, foi cancelado e está em atraso. Queridas, quando eu ouvi aquilo, eu confesso para vocês que veio na minha cabeça. Sim, vem. Não é para mim fazer essa viagem. Não é para mim. Eu já estava dentro do aeroporto. Aí é onde vem novamente e entra em ação o discernimento de espírito. Mas se não fosse para mim estar aqui, não haveria passagem. Eu voltei num monte de promessas que Deus fez na minha vida e eu trouxe à memória aquilo que me dá esperança. Senhor, tem muita coisa que eu não vivi na terra ainda. Se tem algum plano satânico para esse avião cair do diabo, do inferno, eu já começo a decretar agora na autoridade do nome de Jesus. Que todos os principados e potestades, dominadores, demônios, anjos caídos, que projetaram, fizeram, aniquilaram, botaram em ação para destruir, bloquear minha entrada no Brasil, nesta aeronave, seja destruído agora. Eu dou uma ordem na autoridade do nome de Yeshua. Ali naquele aeroporto aqui em Orlando, eu comecei a clamar, irmãs, comecei a clamar, porque eu entendi que era hora de guerrear. Fui no banheiro, estendi minhas mãos para o alto e decretei que os céus fossem limpos e aquela aeronave chegasse. O voo ficou atrasado 3 horas e nós conseguimos a embarcar. Quando chegamos na conexão, chegamos 3 horas atrasado. Parabéns, chegamos todos nós atrasados. Não vai dar tempo pegar o avião para o Brasil. E agora? Você vai ter que ficar aqui até sexta-feira, que o próximo avião que tem voo, tem assentos disponíveis para vocês, que o avião inteiro estava em gritos dentro do aeroporto. Em Panama City, a minha escala foi em Panama City, todo mundo gritando, nervoso, eu perdi meu voo, e a maioria das pessoas estavam indo para Florianópolis. Era a maioria brasileiro. E as pessoas gritando ali no avião: abre a porta, o piloto já falou: desculpa, mas nós vamos dar um voucher para vocês de $500, hotel, e esse voucher para que vocês comprem umas roupas, porque não será possível retirar a mala de vocês aqui na esteira.
e vocês compram algum vestimenta, alguma roupa e ficam no hotel aonde a companhia vai levar vocês. Quando eu vi aquilo ali, eu falei, é a terceira prova. É a terceira prova. E você sabe o que acontece, irmãos? Irmãs queridas? O diabo, toda vez que você vai em uma missão, ele vai tentar te bloquear. Ele vai tentar te impedir, ele vai tentar te paralisar. Ele vai tentar colocar de tudo quanto é argumento. E sabe o que vai acontecer? Você vai entender na sua cabeça, no seu pensamento, que Deus não quer que você vá. Ah, Deus não quer isso para mim, não. Não vou, não. Eu cheguei até a comentar com a Viviane. E ela falou, amiga, fica em paz, se não der para vir. Quando o Senhor falou comigo, é guerra, entra na batalha, eu fiquei ousada. Eu falei, já que eu estou nas regiões celestiais, assentada com Cristo, e ele me disse, eu te dou o poder, eu te dou a autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Irmãos, olha só o que é que diz a palavra do Senhor. Jesus não estava brincando ali de ser Deus, não, porque esse Deus nosso não é gente. Jesus estava deixando para nós ali uma ordem. Eu vos dou poder e autoridade, meu Deus do céu, para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal. E nada, absolutamente nada, vos fará dano algum. Quando que você vai entender que circunstâncias na sua casa, no seu ministério, na sua vida, para mover, para ir adiante, precisa de um posicionamento seu como noiva, como herdeira de Deus, co-herdeira com Cristo, como um instrumento de Deus na terra, sal da terra, luz do mundo. A luz, quando chega, o que é que acontece? As trevas vão embora. Você foi chamada para dissipar trevas. Aonde tem escuridão, onde tem trevas, o Senhor te chamou e te colocou para você dissipar, desfazer, aniquilar. Isso não é para Axa, não, isso é para a igreja, a noiva do Cordeiro. E ainda vou além, ele disse assim, ó, vós sois o sacerdócio real, a nação eleita, o povo adquirido. Nós somos adquiridos por sangue inocente. E a gente banaliza o poder que há no nome de Jesus e fica assim, ah, no nome de Jesus, irmã, esse nome de Jesus. Irmã, o nome de Jesus é nome sobre todo nome. No nome de Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. Eu fico abismada com pessoas que ficam brincando, falando, ai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Para com isso agora. Usa o nome de Jesus quando você tiver necessidade de usar com autoridade. Você está usando o nome de Yeshua, um nome que é sobre todo nome, mal colocado. Ainda que Deus tenha algo para revelar grande na tua vida, através de intercessão e do poderoso nome de Jesus, tudo vai depender do posicionamento que você tem quando usa esse nome. Não fica de brincadeira com o nome de Jesus. Se vai orar por um enfermo, não é porque você está orando, é porque o nome de Jesus tem poder. Aqui a gente viu que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Jesus já havia morrido por nós. Jesus já tinha nos escolhido, já tinha nos dado autoridade, já tinha nos feito assentar com ele nas regiões celestiais. Não é porque a gente merece, mas a Bíblia diz que pela graça do Senhor nós fomos salvos. Não é merecimento, é o sacrifício vivo pago pela cruz. Então não fica banalizando a tua posição em Deus e muito menos o poderoso nome de Yeshua. Usa o nome de Yeshua com autoridade, com propósito. Olha, irmãs, quando eu cheguei naquele ambiente ali, naquele guichê,
aquele homem virou para mim e falou assim, o rapaz do guichê da companhia aérea, senhora, o seu voucher de $500. Eu olhei assim, eu falei, Senhor, pega ou não pega? O Senhor falou, tu tá indo cumprir um propósito ou tu vai tirar férias aqui forçada? Tu vai ficar aqui 1 dia e meio forçada e perder o primeiro dia da conferência? Eu te chamei para isso? Eu falei, não. Ele falou, então começa a clamar o impossível. Não é para isso que eu coloquei a igreja na terra? Começa a clamar o impossível. Eu falei, Senhor, me dá um direcionamento. Chama um voo para São Paulo e diz que está dentro do computador do rapaz. Isso é loucura, irmã? É, porque as coisas de Deus é loucura para os sábios, para o mundo. A sabedoria de Deus é loucura para o mundo. E eu olhei assim para o rapaz, eu falei assim, moço, tem uma passagem aí para mim, para São Paulo. Olha aí no seu computador. E tinha muita gente ali gritando, se tem avião para São Paulo, então eu quero ir no avião para São Paulo. E aí começou aquela gritaria, vocês já viram, eu tenho até um vídeo que eu fiz o vídeo. Aquela gritaria, todo mundo querendo sair dali. Não, se for para São Paulo, eu vou também. Eu falei, para! Vocês, eu não sei, mas eu vou para São Paulo. Aí, nesse computador, tem um avião que tem uma poltrona para mim ir para São Paulo hoje. Porque eu estou indo para uma conferência e eu tenho que estar lá amanhã. Minhas amadas, tome, fique com ousadia mesmo. Você é um gigante. Você não sabe o tamanho que você é no mundo espiritual. Você não entendeu ainda o que há sobre você. Se posicione na tua casa. Se posicione na tua rua. Se posicione no teu trabalho. Tome a autoridade que foi te dada pelo sangue. Não foi sangue de bode, de galinha, não. Foi sangue do inocente. Ele nunca pecou. Aleluia. As pessoas não conhecem a loucura da pastora Axa, mas tem muita loucura que eu fiz e eu vi Deus. Eu vi o direcionamento do Espírito Santo naquele lugar e ele falou assim, senhora, não tem, já está tarde, não tem mais voo para o Brasil hoje. Eu falei, tem, porque o Espírito Santo de Deus está falando comigo que tem um avião saindo para São Paulo ainda, e olhe logo. E aí o pessoal chegou perto de mim, se tem, porque aí o que é que acontece? A multidão vem logo para perto, né? Se tem, então eu vou com ela, eu vou nesse avião também. Ele falou, não há mais, não há. Eu falei, abre o computador e olhe agora. Em nome de Jesus, nunca negue a sua essência. Quando eu falei em nome de Jesus, ele olhou para mim assim, acho que ele entendeu, né? Falei, em nome de Jesus, sim, abra o computador e olhe, tem um avião para São Paulo e tem uma poltrona para mim aí. Porque você fica... Você lembra de Davi diante do gigante? Eu me senti daquele jeito. Ele abriu o computador e começou a procurar ali. De repente, ele regalou um olhão assim, olhou para mim e falou, senhora, tem um avião saindo agora para São Paulo, mas só tem uma poltrona nele disponível. E aí? Uma poltrona. E ele falou para mim assim, disse, olha... E a sua bagagem, infelizmente, não vai poder ir. Então, quando a senhora chegar em São Paulo, a senhora procura o guichê da companhia e dá um endereço para nós enviarmos a sua mala daqui, de onde a sua mala está, diretamente para o seu endereço. Porque a companhia lá vai entrar em contato conosco e nós vamos pegar a sua mala e mandar. Aí eu falei, eu vou para uma cidade pequena, eu vou para o interior. Ele falou, não, a gente manda entregar lá no interior, não se preocupe. Mas quando chegar em São Paulo, a senhora já pega o endereço e deixa lá no guichê da companhia. Fala que sua bagagem ficou para trás. Eu falei, eu não vou me preocupar com bagagem agora, não. Me dá meu ticket aí, gente, mas vocês precisam de ver a gritaria que aconteceu dentro daquele aeroporto, que todo mundo querendo entrar dentro desse avião. Todo mundo querendo ir nesse avião. Eu falei, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Cadeira para vocês, eu não sei não. Agora, o meu pai criou uma para mim, eu chamo de trono. Eu estou indo sentar nela agora. Peguei essa passagem
e saí correndo, porque eu só tinha poucos minutos para chegar no portão e tinha mais ou menos uns 80 portões para eu sair correndo para achar. O aeroporto ali de Panamacíria é bem comprido, bem grande, né? E eu saí hoje mesmo, eu estava olhando o calo que eu fiz aqui, ó, ficou como uma manchazinha aqui no meu pé, da carreira que eu dei até o portão. E sabe de uma coisa? Quando eu saí dali, eu saí gritando dentro do aeroporto: Anjo do Senhor! Aquele que trabalha em prol dos santos, vai lá e pega minhas bagagens. Translada as minhas bagagens agora, anjo. E eu gritando: vai lá, anjo, a tua palavra diz que tu serve a igreja. Eu não posso chegar naquela conferência sem as minhas roupas. Eu preciso do auxílio do céu. Agora vai, anjo, desce. Pega ali agora as minhas bagagens, irmãs. E corri para aquele portão. Quando eu cheguei lá no portão, eu fui a última a entrar. Eu entrei já direto ali para minha cadeira, o avião lotado, só tinha a minha cadeira disponível. Eu entrei, sentei e comecei: glória a Deus, glória a Deus, a Ele seja glória. Uma mulher do meu lado olhou e falou assim: você está com medo? Eu falei: não, minha irmã, eu não estou com medo, não, porque eu tenho amor. E o amor lança fora todo medo. Eu estou feliz, porque o Senhor prometeu e cumpriu. Eu estou dentro do avião aqui para ir cumprir um propósito. Ela olhou para mim com a cara feia, tipo assim, não estou entendendo nada. Eu falei: nem precisa, fique só na sua aí. E fomos para o Brasil. Quando chegou no Brasil, ali, cheguei 5 horas da manhã, fui no guichê, conforme o rapaz me pediu, né? Só que eu fui no guichê, eu pensei assim: mas se Deus deu a cadeira, aquele que começa a boa obra, ele é fiel para ir até o fim e aperfeiçoar. Fui até o guichê, cheguei lá, falei assim: ô moço, bom dia. Ele: bom dia. Falei: olha, aconteceu essa situação comigo lá em Panamacíria e eles mandaram eu colocar um endereço aqui, que é para eles enviarem a mala direto, não sei como que vai ser, para Florianópolis, entregar na casa onde eu vou ficar. Ele falou, eu falei assim: mas as minhas malas estão nesse avião. Ele falou: olha, senhora, me desculpa. Aí já estava falando português, né? A senhora me desculpa, mas é impossível. Menos de 1 hora, num monte de mala, eles acharem a sua mala e colocar no avião, que a senhora foi a última passageira a entrar no avião. O compartimento de mala fecha. Eu falei: tá, mas você não está entendendo. Eu quero que você olhe que as minhas malas estão dentro deste avião. Ele foi lá, pegou aqueles ticketzinho, né, que eles dão com o número da mala e começou a digitar, olhou para o computador assim de perto assim, olhou e falou assim: suas malas estão nesse voo. Irmãs, creia você ou não, mas eu creio que os anjos trabalham em prol da igreja. Aquelas malas, para mim, no meu entendimento, e em tudo que eu já vivi com Deus, de impossível, aquelas malas, elas foram transladadas. E transladado é bíblico? É. Transladado é bíblico. Se você não conhece que Deus translada, vai lá e lê a história de Paulo, quando ele foi transladado. Gente, nós precisamos crer na Bíblia no total. É uma loucura, mas é a Bíblia. É a palavra de Deus. Sai da terra, igreja. Começa a viver os céus na terra, porque você está lá, assentado junto com Cristo. E aí, eu estava com malas bastante pesadas, muito acima do peso. E eu falei assim, eu disse: tá, vou pegar minhas malas ali agora, só que agora eu não vou mais para Florianópolis na Copa, eu vou na TAM, porque eu comprei uma passagem de São Paulo para Florianópolis em uma outra companhia, e aí eu teria que pagar o excesso daquelas malas, né? Eu chamei um daqueles ajudadores de mala, carregadores do aeroporto, e falei com ele assim: moço, pega essas malas para mim, vamos me levar na TAM. Ele foi conversando comigo, 5 horas da manhã, o aeroporto estava bem tranquilo.
Ele falou, senhora, essas malas estão muito pesadas, a senhora vai pagar um absurdo, porque a senhora veio pela Copa e agora está indo pela TAM. Eu falei, geralmente malas assim nesse nível aí é quanto? Ele falou assim, ó, primeiro que é 20, acho que é 22 quilos. A senhora está com 32 quilos em cada mala, a senhora está com 4 malas. Então, por baixo aí, a senhora vai pagar R$ 1.500 a R$ 1.800. Eu falei para ele, você crê em milagre? Ele ficou rindo assim, falou, creio. Eu creio em milagre. Eu falei, então, primeiro que tem um milagre andando aqui do teu lado e falando, que sou eu. Que o médico disse que eu não ia falar, eu não ia andar, e eu tinha 3% de chance de vida numa cirurgia cardíaca que eu tive. Tive um derrame, fiquei cega, fiquei paralisada e aqui estou. Milagre. Agora você vai ver um milagre agora, diante dos seus olhos novamente. Ele falou, como assim? Eu contei para ele a história da minha vinda, né? Que é um aeroporto muito comprido ali, o de Guarulhos. E ele ficou assim, eu disse, você vai ver que aquele que começa a boa obra, ele é fiel para ir até o fim, e ele vai aperfeiçoar a minha chegada. Irmãs, quando Deus te enviar para um lugar e você for no propósito, o barco pode quebrar, vocês podem ficar pendurados em tábua, mas ninguém vai morrer. Você vai cumprir o propósito. E quando eu cheguei ali no guichê da TAM, a moça, bom dia, coloquei a primeira mala, 32 quilos. Ela deitou a mala, colocou a etiqueta. Coloquei a segunda mala, a terceira, a quarta mala, falou, a senhora quer despachar de mão também? Eu falei, não, meu amor, de mão eu vou levar. Ela falou, tá bom. Tirou todas as etiquetas, me deu e falou, boa viagem. Vocês entenderam o que o céu fez? O céu proveu até a despesa da mala. O céu proveu a cadeira do avião. O céu quer que você viva coisas impossíveis. O céu quer que você toque Jesus e saia a virtude dele e você comece a viver o impossível. E eu fui ali para aquela conferência e grandes coisas para a glória e honra do nome do Senhor aconteceu naquele lugar. Por quê? Porque eu saí da minha casa com propósito. Eu saí da minha casa disposta a ouvir a voz de Deus e cumprir aquilo que ele determinou antes da fundação do mundo para que eu vivesse na terra. Irmãs, nós estamos vivendo num tempo de mulheres muito bonitas. Eu não sou feia, não, tá? Eu sou muito bonita, eu me acho linda. Muito bonita, muito cheirosa, mas muito posética. Não tem problema, a gente pode viver na pose. Eu amo me vestir bem, eu amo um perfume gostoso, eu amo um cabelo arrumado, mas para o céu, a gente tem que descer do salto espiritualmente. Tem que ser louco. Tem que entrar em um nível, numa dimensão espiritual que Deus já te colocou e está escrito aqui que você está lá. Você não vai, aqui está escrito assim, ó. Deus, estando em nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E, juntamente com ele, aonde que Cristo está? Responde aí. Assentado à direita de Deus Pai, aonde? Do trono de Deus Pai na glória. Aí o que o versículo fala aqui? Nos deu juntamente com Cristo, juntamente, nos fez assentar. Vou resumir. Você está junto no mesmo trono com Jesus para reinar na terra, para dar ordem, para chamar as coisas inexistentes a existirem, para expulsar o mal, para decretar vitória, para tomar posse de territórios, para tomar posse de vitória, para mudar com o poder da intercessão, da sua oração, mudar destinos, mudar sentenças. Nós estamos aqui orando e há uma guerra espiritual dentro de você dizendo que isso não é para você, que isso é bobagem. Isso não é para você, não vai acontecer porque está escrito, e fiel é aquele que prometeu.
Como que você vai saber se Deus quer te usar ou não se você não abrir a boca? Como que você vai saber se o milagre vai acontecer ou não se você não abrir a boca, não se permitir ser usado pelo Espírito Santo? Você está esperando de quem que o dom se manifeste, a cura ou o milagre? Você está esperando da pastora Axa? Você está esperando da Ana Paula? Não, 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 não. O céu não te chamou para isso. O céu não te capacitou. Sabe naqueles milhões e milhões de espermatozoides que morreram? Você já era vencedora. Você já era escolhida. Você foi gerada com propósito. Você foi chamada para viver o sobrenatural na terra. Aleluia. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus aqui, querendo levar mulheres aqui uma nova dimensão. Literalmente a águas mais profundas. Quando o profeta Ezequiel teve aquela visão de Israel morto como ossos secos, e o Senhor perguntou para ele: ei, psiu, esses ossos podem viver? Ele falou: Senhor, tu sabes. A gente, tudo Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe, Deus está no controle. Graças a Deus que Deus sabe e graças a Deus que Ele está no controle, mas Deus quer que você saiba também que Ele te deu livre acesso e autoridade. O que é que o Senhor falou? Ei, Ezequiel, profetiza, abre a boca, profetiza. E você, como intercessora, você, como uma mulher que intercede pela tua casa, que gosta de orar, como eu vi aí que a Ana Paula falou que tem mulheres que intercedem, são intercessoras, sabe que você faz parte do grupo de sniper do céu, do grupo elite do céu. Você não sai atirando para todo lado. Você anda em propósito. Você sai com direcionamento. Você cumpre missão. Quando um sniper sai aqui nos Estados Unidos para cumprir uma missão, ele já sabe quem é o alvo. E ele não volta para trás sem executar a missão. Não desista. Não pare de orar, não pare de decretar. Abre essa boca linda, cheia de dentes que Deus te deu. E começa a decretar. O decreto é algo que os reis fazem, né? E quando um rei decreta, um juiz decreta, está decretado, outro juiz não desfaz. O outro rei não desfaz. Sabe o que é que acontece? Se um outro juiz vê um decreto de um juiz, ele vai dizer assim, faça cumprir. E o juiz dos juízes, ele já está te dizendo hoje, decreta, porque eu já disse, faça cumprir. Faça cumprir, igreja, se posicione. Como intercessora, levanta de madrugada. Toma posse daquilo que Deus te deu. Não deixa Satanás roubar os frutos que Deus tem colocado no teu coração para crescer a tua fé. Como é que a gente vai exercitar a nossa fé se a gente não intercede, não clama, não toma posse, não decreta? O decreto tem poder no nome de Jesus, porque palavra tem poder. O que é que está escrito, Paulo? Está escrito no livro de Timóteo que a língua, ela é um pequeno membro, mas ela incendeia um bosque. Da língua sai vida e morte. Nós temos um poder que Deus nos deu, além de todo o poder, no nome de Jesus, a boca. Da boca procede bênção e maldição. Se você não tivesse esse poder e essa autoridade dada por Deus, você não estava aqui agora assistindo essa live, não. Isso aqui não é mero acaso, não, meu irmão. Isso aqui é encontro marcado desde a eternidade, para que você ouça, entenda e pratique quem você é no mundo espiritual, quem você é diante dos céus, quem você é para Deus, quem você é em Deus. Eu sou filha de Deus. Eu sou filha de Deus e tá tudo ok. Filha de Deus e tá vivendo como? Como filho pródigo? Mas tu tem tudo aí, não usufrui? Você tem tudo isso aí, é teu, já é teu. O que você tem feito com tudo que eu te dei? Onde que você tem colocado? Senhor, eu enterro o talento porque isso não é para mim, isso é para a igreja. Isso é para mim, é para você.
E Deus, ele não tem nada para revelar para covardes. A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse que Deus não chamou os tímidos e os tímidos vão ficar de fora. Ai, pastora, mas eu sou tão tímida. Ah, esse tipo de timidez aí eu também tenho. Brinque, ó, acredite ou não. Eu tenho hora que para falar em público eu tenho uma dificuldade terrível. Mas depois que o Espírito Santo toma o direcionamento e ele começa a fluir, eu tenho que deixar ser usada. Vocês acham que Paulo, que Pedro, que os discípulos, os apóstolos, eles eram super-homens dotados? Não. Hebreus fala que eles eram homens como nós, sujeitos às mesmas paixões, a tristeza, a depressão, a fé, um dia está lá em cima, outro dia está embaixo. Esses homens eram como nós, mas eles entenderam que eles já estavam assentados com Cristo. Eles entenderam que havia poder no nome de Yeshua e que Yeshua disse: Eu te dou autoridade. Eu te dou esse poder. Usa na terra. Eu quero despertar você, minha amada. Eu quero despertar você, minha irmã querida, para que você adentre mais profundo no mundo espiritual. Às vezes, quando eu estou orando, eu me sinto realmente sentada no trono, olhando para baixo na terra. Eu não olho para cima, eu olho para baixo. E eu começo a delegar a natureza, o sol, a lua, o vento, as folhas, as árvores, os pássaros, o infinito cosmo. Eu começo a delegar, que comece a se mover em prol daquela pessoa, em prol daquela situação, que agora favoreça. Eu dou ordem no haja. Haja, como foi que o Senhor Deus nos ensinou que ele criou as coisas? Haja. Eu dou ordem no haja na vida dessa pessoa agora, haja na minha casa, haja nessa empresa. Eu chamo o inexistente a existir e eu me coloco como se eu estivesse nas regiões celestiais olhando para a terra. Alguém escreveu: meu Deus, esses dias falei que queria viver isso. E você pode viver isso. Você pode, você deve viver isso. Gente, eu tenho cada testemunho de loucura que eu fiz pelo Espírito de Deus, que na hora, assim, eu não entendia, eu falava: meu Deus, eu vou fazer. E o Senhor honrou, porque tudo é pela fé. E Deus está esperando um para ele usar. Deus está esperando um que se coloque na brecha e diga: Senhor, eu vou abrir a boca da agora para frente. Eu não vou ficar somente a palavra de Deus fala, o evangelho é o poder de Deus. Mas você tem um poder além. Pisar serpentes, escorpiões, que está nessa palavra de poder. Declarar cura. Eu estava lá na conferência, sentada junto da Viviane, estava junto com ela. De repente, me deu um estalo na cabeça, assim, o Espírito Santo falou assim: vai lá atrás e começa a interceder, porque Satanás está tentando cortar a conexão e prejudicar o áudio, o som. Eu bati na perna da Viviane e falei assim: amiga, vou lá atrás, porque o diabo está querendo cirandar no som. E saí assim, ó, como um faixa de luz. Fui lá atrás. Quando eu cheguei lá, agora a gente não vai assim, sabe, irmã? Olhando, se balançando, levantando assim os cabelos. A gente vai ligado. Senhor, cadê? Onde está? Meu Deus, aonde está? Eu estou aqui como intercessora, me mostra. Tinha um trailer preto lá no galpão lá atrás. Eu pensei que era até um lugar que vendia cachorro-quente e lanches, sabe? Eu olhei para aquele trailer assim, eu falei: é aqui, é aqui. Jesus falou: é aqui. Entra nesse trailer. Eu chamei o rapaz que estava do lado de fora, eu falei: eu preciso entrar nesse trailer aí. O rapaz falou: senhor, pastora, a senhora não pode entrar aí não, porque aí está o lugar da mídia. Eu falei: então é aí mesmo. Fala com o rapaz, bate na porta, eu preciso entrar e entrar é agora, eu preciso entrar agora, não pode demorar um minuto mais.
E ele bateu na porta, o moço abriu a porta, o trailer estava cheio de gente, cheio de televisão, cheio de botão, cheio de um monte de coisa assim. Falei, baixa os volumes, tudo aí agora. Baixa agora os volumes desses microfones, tudo aí agora. Eles ficaram me olhando assim, eu falei, porque Satanás está querendo impedir essa live de ser concluída e de estar saindo lá ao vivo e também está querendo interferir no som. Quando eu falei assim, eu falei, abre meus olhos, Senhor. O Senhor me abriu os olhos e eu vi como um índio africano, uma potestade em cima do trailer com uma tesoura enorme. E ela fazia assim, batia a ponta da tesoura para tá cortando a conexão da transmissão. Você crê que o mundo espiritual é real? Deus tem isso e muito mais para te mostrar. E começou a querer cortar. Só que quando eu olhei para cima, ele me viu. Ele me viu e aí eu já falei assim: você vai sair daí agora. Você vai sair daí agora. E comecei. Aqueles homens não entenderam nada, tá? Mas não é para entender, não. É só para obedecer. Tem coisa que não, você não tem que explicar. Tem coisa que Deus te colocou ali para você fazer e não tem, mas Deus é contigo. E eu comecei, sai desse trailer, sai desse ambiente, sai desse galpão, sai de volta desse galpão, índio africano do inferno, principado maligno. Eu te repreendo agora, pega agora toda a tua bagagem, vai saindo daí de cima. Mas quando eu falei em nome de Yeshua, quando você fala com propósito, autoridade, e crê que você está sentado, aonde Deus falou aqui na palavra que você está sentado, o diabo sabe que você está ligado nele e ele tem que obedecer e tem que sair. Ele fez como um risco, assim, uma estrela, assim, ó, saiu de cima daquele lugar. Pasme, teve um rapaz dentro do trailer que ele ficou me olhando esquisito, assim. Eu falei, e você vai ver que da agora para frente não vai ter mais interferência aqui. Nunca mais vai ter interferência aqui. E voltei lá para dentro. Sentei junto da Viviane. Depois a Viviane foi me falar que estava tendo uma interferência na hora que a Vitória estava ministrando. Para vocês verem a velocidade do mundo espiritual. E Deus, ele quer revelar coisas grandes e firmes que tu não sabes. Deus tem coisas maravilhosas, sabe, inexplicáveis para revelar para a igreja. Mas a gente está muito na zona de conforto. A gente só quer receber. A gente só tá o 0800 hora para mim. Eu detesto isso. Porque eu quero que você conheça o Senhor e vá conhecendo mais o Senhor. Prossiga, como diz a palavra. Eu oro sim, eu sou intercessora e eu oro pelas pessoas. Tem pessoas que eu oro que, assim, que Deus colocou na minha vida, que eu oro com fervor na minha alma. E eu nasci para isso. Eu nasci para interceder. E o maior intercessor foi Jesus Cristo. E hoje nós temos um intercessor conosco ainda, que é o Espírito Santo de Deus, porque às vezes a gente vai orar, nem sabe orar, e a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então é trabalho da igreja interceder. Mas para ser um intercessor ou intercessora, você precisa primeiro saber e tomar posse de quem você é em Deus. De verdade. De verdade. Olha para dentro de você agora. Olha agora, assim, fecha teu olho aí, olha para dentro de você, assim. Olha assim, fala assim, meu Deus, eu tô vivendo no céu, na terra, ou eu só tô passando dia após dia? Ou só vou na igreja bater ponto, volto, faço aquele culto ali que acho que às vezes é para mim mesmo, saio de lá e digo assim, o culto hoje foi bom. Quem tem que saber se o culto foi bom ou não é você. Quem tem que saber é o Senhor, porque o culto é para Ele. Eu quero que você olhe para dentro de você e diga, Senhor, eu tenho cumprido o propósito como o Senhor sonhou e me colocou numa posição no céu. Antes da fundação do mundo, o Senhor já me colocou sentado com Cristo. Irmãos, isso não é brincadeira, isso é reino de Deus. Os dias estão passando e a igreja está ficando cada dia mais
fria. Cada dia mais fria. E a culpa é de quem? É do Espírito Santo? Não, porque ele está aqui esperando uma pessoa disponível, com coragem. A culpa é de Deus? Não, porque Jesus já veio, ele já deu poder, autoridade, ele já nos fez assentar nas regiões celestiais. E uma coisa de tudo que eu falei aqui, que eu quero que você grave na sua alma, é que você é um atirador de elite dos céus. Você faz parte da elite de Deus. Para esse tempo você viver milagres. Não só para você, mas para outras pessoas também, como Axa fez. Não só para você, mas para a tua descendência após você. Deus pode contar contigo. A partir de hoje, você vai se posicionar como uma verdadeira filha de Deus. Ou vai ficar de brincadeira só olhando a banda passar? Olha, Deus me revela que tem desejo aqui de revelar coisas profundas a mulheres. Mas mulheres aqui têm ouvido a voz de Deus e não têm discernido, porque acha que é de si mesmo. E são coisas assim, com a voz do Espírito Santo, ela é muito doce. E você paralisa porque fala assim: não, isso não é para mim, não. Essa revelação não é para mim nesse momento, não estou digna para falar, não, a gente não está nunca. Mas o sangue de Jesus nos purificou. E Deus quer revelar aos pequeninos as coisas grandes e firmes que ainda não sabemos. Eu quero finalizar agora, chegar ao fim, para nós orarmos, que eu poderia trazer tantos outros testemunhos aqui de poder de intercessão, até mesmo a intercessão de Pedro, da igreja por Pedro, quando estava na cadeia, Abigail, quando Davi ia exterminar com toda a casa dela, Esther, pelo seu povo. Nós temos exemplos tremendos do poder da intercessão, mas não adianta nada você querer orar da boca para fora. Interceder sem quem saber quem você é nas regiões celestiais. Saiba que você, em Cristo, pode todas as coisas naquele que te fortalece. Agora eu quero que você coloque a mão no teu peito, assim, ó, e faça comigo essa oração. Senhor, eu quero mais ousadia no Espírito, para viver os céus na terra e manifestar a tua glória. Como no tempo antigo, tu usaste os teus servos. Usa a minha vida nesse tempo presente, para glorificar o nome de Yeshua. Que aonde eu estiver, Senhor, eu seja uma testemunha viva do teu poder. E por onde eu passar, eu deixe a marca do Senhor Jesus e do teu Espírito Santo que habita em mim. Amém? Vocês podem até pensar que é uma oração simples, mas o céu se agradou com essa tua oração de entrega, com essa tua oração de reconhecimento de que você quer viver esse propósito. Mais uma vez, eu quero de todo o meu coração agradecer muito a você, Ana Paula, por essa oportunidade, tá? Coisas lindas aconteceram ali na conferência. Eu vivi, sabe, dimensões, eu alcancei ali dimensões
regiões celestiais, que Deus me levou naquele lugar de uma forma tão profunda. Eu vivi tanta coisa ali, né? Jesus ali quebrou laço de morte, Jesus ali curou, Jesus ali ressuscitou. Foram tantos milagres que só na eternidade a gente vai ficar sabendo. Mas saiba de uma coisa, os céus contam contigo, tá? Os céus esperam de você. Amém? Meu Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Meu Deus, pastor, eu fui muito ministrada aqui, muito. E as meninas que estão aí, que participaram da nossa oração do começo da semana, não sei quem que participou aí, foi só uma confirmação daquilo que Deus derramou na gente na madrugada de segunda-feira. A palavra é posicionamento, né? E aí, pastora, a gente sempre comenta aqui na nossa mesa, né, essa questão da gente se render, da gente sair da nossa zona de conforto e buscar a água da fonte, nós. E tem dias que a gente acorda, né, com aquela fé inabalável, mas tem dias que a gente acorda com a nossa fé querendo titubear, mas aí é que tá o segredo, é se manter firme nesses dias. E com certeza, hoje eu saio com a minha fé ainda mais renovada e declarando que o Senhor já fez, o Senhor já fez tudo que precisava ali na imigração com a nossa documentação. Eu falo, Senhor, essa documentação, ela não é igual à sua oração, pastora. Não é para ir para o Brasil, passear, né? Eu quero muito abraçar minha família, mas há um propósito nisso, há um propósito Amém. muito maior nisso. Eu sei que essa documentação, ela aponta o meu destino e o destino profético da minha casa. E eu saio daqui tomando posse dessa vitória no nome de Jesus. Ana Paula, quando eu estava no Brasil, uma época que eu fui para o Brasil e meu visto venceu e eu não pude retornar para cá, eu fui no consulado 14 vezes tentar meu visto para voltar. Meu Deus. 14 vezes. E eu saía do consulado e Deus falava comigo: não temas que eu vou te levar para aquela nação. Vou abrir as portas, te abençoarei muito, tu entrarás e sairás pela porta. Eu fui 14 vezes na imigração, a ponto da uma vez uma mulher, uma velhinha virou para mim e falou assim: "Você não precisa vir mais aqui, porque você não vai entrar nos Estados Unidos da América". E eu virei para ela e falou assim: "Eu vou entrar nos Estados Unidos da América, porque os Estados Unidos não é seu. A Bíblia diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Quem criou fronteira foi vocês. O mundo é do Senhor e a terra está por escabelo dos seus pés. E quando eu chegar lá, eu quero muito seu endereço, porque eu vou lhe mandar um cartão postal". Mas eu saí dali irada, porque era a 14ª vez que eu estava indo naquele, 13ª vez que eu estava indo naquele lugar. E eu falei para Deus: Senhor, se o Senhor quiser me levar, o Senhor me translada. Só que isso é um testemunho para outra época, outra hora. Hoje, graças a Deus, eu sou cidadã americana. Deus, Meu glória. filho nasceu aqui, minha filha está aqui com meus netos. Nós estamos aqui estabilizados conforme a promessa. Eu creio nisso. E eu falo para o Senhor, Pai, esse cenário que nós estamos agora não condiz com nada que o Senhor falou. Ano passado, o Senhor usou uma pessoa para falar assim: estou tirando a documentação de vocês da mão dos homens e eu vou fazer. Então, a gente se apega nessa palavra, nessa promessa, e eu creio que eu e a minha casa nós vamos testificar. Pastora, assim, é uma construção mesmo de um testemunho aqui que a gente está vivendo. E eu creio que em breve eu vou poder compartilhar aquilo que Vai sim. o E Pai vou orar com você sobre isso. Eu vou decretar sobre isso. também, eu A creio. palavra de Deus diz que se dois na terra ligar acerca de qualquer coisa, será ligado nos céus. Eu creio. Eu queria mandar um beijo para uma filha do coração minha que está aqui, que eu enviei o link para ela, é a Camila. E a Camila, ela é da Abapai também, ela é ovelhinha da Viviane.
E ela está aí e dizer para você, Camila, que eu te amo e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E que se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Fala um alô para as irmãs aí, Camila. Ah, Alô? eu tô ouvindo. Tá, peraí só um pouquinho, gente. O inimigo é sujo, né? Ele gosta de Essa é a perturbar. Camila, tá, gente? Camila tá gerando um milagre dentro de casa. Acho que deu certo, né? Sim. Ah, deu. Fiquei muito feliz, pastora Axa. Fiquei assim, ó, atordoada ali, entrando no. Quando a pastora me mandou o link, fiquei muito feliz de participar. Aqui é um pouquinho mais tarde, né? Uhum. Mas deu tudo certo para participar. Eu já sabia desse testemunho aí do anjo, né? Ô, irmãos, eu Escutei, falo uma coisa para vocês, a Camila está aqui, uma mulher que não me conhece, não sabe nem quem eu sou, não tem ideia de quem eu sou, né, Camila? não sei porque eu Enviou, tenho redes sociais também. porque a Camila não tem redes sociais, enviou um áudio para ela enviar para mim. Essa mulher não me conhece. E no áudio ela diz assim: eu não sei por que o Senhor manda eu falar para essa pastora aí que toda vez que ela dá ordem ao anjo, o anjo vai e faz tudo que ela pede. No mesmo fim de semana que a pastora teve aqui na conferência, eu escutei aqui na minha casa todo o testemunho do anjo ali, toda a história vindo, né? E no mesmo fim de semana, é uma amiga minha intercessora também, que está abraçada na minha causa aqui, e ela me mandou o áudio assim, ó. Quando eu escutei, eu fiquei constrangida de enviar para a pastora Axa, porque eu pensei o que, meu Deus, como que eu vou enviar um áudio desse, sendo que eu escutei o testemunho do anjo? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Ah, tá. Estamos. Ela foi embora do Brasil, assim, 3 dias depois, eu acho, essa minha amiga me manda esse áudio, porque ela sabe da pastora Axa, que me acompanha, né? E quando eu escutei, eu pensei, não, não pode. Como que eu vou mandar esse áudio para a pastora Axa? E ela disse que o Senhor falava para ela que a pastora tinha um anjo a favor dela, assim, que estava a serviço dela. Coisa Foi a coisa mais assim, ó, eu escutar o testemunho uma semana, né? Não deu 5 dias. Essa pessoa se em oração e o Senhor ministrava o coração dela e falava isso. Sem conhecer a pastora Axa, só por conversas minhas, né? Ah, a pastora que tá me direciona e tal. É muito foi sobrenatural aquele áudio. Esse é o Deus que nós servimos, né? Um Deus que a gente serve. E eu sei que tem gente que não crê, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa. Se todos nós temos um anjo para nos servir. E as pessoas riem quando eu digo que vocês deixam os anjos tudo desempregados. Os anjos estão aí para servir a igreja. Vocês deixam eles desempregados, quer fazer o trabalho dos anjos? Não, começa a dar ordem a esses anjos aí. Nós vamos ouvir o testemunho muito em breve da Ana Paula, Amém. contando aqui a Amém. vitória que o anjo do Senhor foi lá e abriu a porta e fez o milagre acontecer. Não só a dela, mas também a de vocês. Creio. Mas Aleluia. aprenda a orar com autoridade, tá? Creio. Uma noite de testemunhos, no nome de Jesus. A Bíblia diz que os anjos são ministros do Senhor, e é isso mesmo. A gente precisa crer nessa palavra e tomar posse dela. Amém? Menina, Amém. e aqui até faria vigília. É muito bom, né? Estar na presença do Senhor, estar na mesa que ele se faz presente. Glória. Amém. Pastora, a senhora promete que vai voltar? Eu volto, sim, com todo prazer. Quem que é a Se for pastora? para anunciar as coisas grandes que Deus faz, né, Amém. Camila? Amém. Meu Deus, eu também quero anunciar o A meu Viviane milagre. contou um testemunho meu uma vez na aba pai, a Camila falou assim: isso aí é a pastora Axa. Até isso
sei, né? Mas com certeza muitas aqui escutaram, né? Que a pastora Axa é a mulher da geladeira. Ela é a mulher da geladeira! Acredito! Ai, ai, ai. Tá ouvindo? Fiona Rifa lá no negócio, não acredito. Eu conto essa história para todo mundo. Não, pastora, a senhora tem que vir aqui uma vez por mês, pelo menos. Uhum. Ministrar na vida dessas mulheres, ministrar na nossa vida. Vocês vão ficar igual os gigantes mesmo, vocês vão ficar tão ousadas. E eu sou bem baixinha, né, Camila? É. Gente, esse testemunho é maravilhoso. Um cupom, uma cidade inteira. Foi uma conexão tão do céu, porque quando eu estava com o início da internação ali do Joaquim, que eu escutei esse testemunho, e o Joaquim é um bebê que geralmente a pastora Viviane tá orando, falando dele, né? É meu filho. A maioria das meninas aqui faz casa de Isabel, então acho É, que vocês estão bem antenadas. é. E quando eu escutei esse testemunho da geladeira, eu tava com meu filho, né, na UTI, né? E foi um testemunho que ativou muito a minha fé. E eu lembro que eu falei, Senhor, um cupom, uma geladeira. E eu voltei para casa e comecei a declarar e chamava mesmo a existência. E sem saber quem era. A pastora Axa teve aqui, né, Criciúma, na conferência, ela veio na minha casa orar com o Joaquim, né, Joaquim, um bebezinho de UTI, né, ele tá em casa, desacordado. Tá dormindo. E Joaquim aí, vai acordar, é porque o tempo de Camila escrever as revelações que Deus quer dar para ela, o Joaquim precisa ainda estar dormindo um tempinho, porque tem coisas que Deus está revelando a Camila nesse período que se ele tivesse acordado, ela não teria tempo. Uhum, eu creio nisso. e dentro do quarto do Joaquim, do lado do bercinho dele, ele ali sendo monitorado, né, por enfermeira, ela chegou para orar com ele. E aí ela começou a falar algumas coisas, e aí ela largou uma palavra assim que a Viviane falou no dia do testemunho. E aquele dia, quando eu perguntei para ela assim, pastora, tu és a mulher da geladeira, que até minha irmã falava assim, Camila, será que a pastora Axa não é a mulher da geladeira? Eu falava, não, imagina. Eu Não, desconfiava. não, então, depois conhecendo a pessoa dela e vendo assim a ousadia na fé, mas não combinava, né? Não combinava. E eu falava, não, imagina, eu fiz ela gravar um vídeo falando. E é engraçado que eu peguei o vídeo da pastora Viviane contando o testemunho e depois o vídeo dela. Depois, se alguém querer pegar o meu contato, eu consigo passar o vídeo da pastora Axa contando que ela é a mulher da geladeira. É a coisa mais linda e ativa a fé de muitas mulheres que eu tenho mostrado aqui na minha cidade, esse vídeo. Eu posso compartilhar com vocês, porque foi algo sobrenatural que eu dentro de um culto lá na aba, vivi ali, escutei o testemunho e fui muito ativada. E depois, dentro da minha casa, eu conheci a mulher da geladeira, conversando com ela, trocando mensagens, fazendo oração. E dentro da minha casa, que ela revelou que ela é a mulher da geladeira. Só o Senhor faz isso, né? Glória a Deus, que presente. Presente. Coloca no grupo. Camila, uma das meninas escreveu aqui que o Joaquim está em um retiro com Deus. Eu não tenho dúvida disso. E eu creio muito na palavra que a pastora Axa derramou aqui. É um tempo mesmo para você Amém. viver uma experiência extraordinária com o Senhor. E eu conheci a pastora Axa através, né, desse deserto que eu tô passando. Eu sei que eu tô gerando algo muito precioso no Senhor. Tenho muito temor com isso também, é muita responsabilidade quando a gente tá gerando um testemunho. E são as conexões que só o deserto faz, né? E é uma honra para mim poder contar, né, com a intercessão dela. E você pode contar com Muito obrigada. Foi pode contar com a nossa intercessão também. Se a sua história já mexia com muitas de nós conhecíamos a sua história sem te conhecer. Você começou a falar que eu não tinha nem noção.
Agora mais ainda, porque eu creio nas conexões do céu. Então, se o Senhor te trouxe para essa mesa, é para que você sinta-se abraçada por nós também e para que você receba a nossa intercessão também. Então, nós nos levantamos hoje, aqui, as mulheres Amém. do Ela é Escolhida, para interceder pela sua casa, pela sua vida. Em nome de Jesus, nós vamos celebrar. E hoje ainda, minutos antes é, de, de entrar aqui, né, nessa sala, eu não sabia disso. Nem a pastora Axa não sabe, ela sabe, né? Porque o Joaquim até passou por protocolo de morte cefálica. E o Senhor fechou o protocolo. O Senhor fechou o protocolo de morte, porque Ele é o dono da vida. E Ele mostrou para minha família. O hospital abriu o protocolo e o Senhor fechou com a mão forte dele. E hoje, um pouquinho antes de entrar aqui nessa sala, eu fiquei sabendo que quando abriram o protocolo de morte cefálica, o pessoal que faz doação de órgãos teve lá onde o Joaquim estava internado, prontos para conversar comigo e com meu marido. Meu Deus. E a mão forte, eu vi o poder de Deus fechando o protocolo de morte, assim. Meu Então, Deus. eu não sabia disso, e eu fiquei sabendo hoje por uma das meninas que trabalham na minha casa, na enfermagem, e Como eu João, ali, eu ministrando o coração dela e falando das maravilhas que o Senhor já tem feito, né? E ministrando. E ela falou, Camila, o dia que abrir o protocolo de morte, o pessoal da doação de órgãos, porque morte cefálica, ele tinha todo o resto do corpinho tudo perfeito, né? Coração, pulmão, rim, tudo muito perfeito. Então, o pessoal da doação de órgãos chegou lá na UTI prontos para esperar vocês. E eu não sabia. E eu fiquei sabendo disso hoje, estou compartilhando fresquinho aqui com vocês. nós iremos viver esse milagre. Aleluia, glória a Nós Deus. iremos ler esse livro, e esse livro vai ficar escrito na terra. Vai edificar muita gente. Ó, não esquece de testemunhar o que Deus faz na sua vida, não, sabe por quê? Porque o testemunho, ele edifica a igreja. Como vocês foram edificados por esse testemunho hoje? Testemunho da geladeira e tantas outras coisas. Então, o testemunho, você é um testemunho de Deus, você é a carta lida. Então, não deixe de testemunhar. Por mais insignificante, vou falar isso para que fale. Fale. Porque o testemunho, ele edifica a fé. A fé vem pelo ouvir, edifica a fé e glorifica a Deus. E esse é o nosso propósito. Não deixe de testemunhar, faça stories, testemunhe. Olha, gente, eu dormi, acordei, graças a Deus, ó, tô respirando, Deus seja louvado. Sempre é o Amém? caminho, né? O testemunho do Senhor é o espírito da profecia. Amém, glória a Deus, gente. Amém. Ó, beijo para vocês, obrigada. Amém, amém. Eu vou Que a despedir. graça de Deus, o poder, a unção do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Que o poder de Deus, aquele que se aperfeiçoa na tua fraqueza, quando tu mais pensa que está fraca, esse poder tenha todo o domínio sobre a tua vontade, o teu querer e o teu efetuar, todos os dias que tu viver nessa terra, para a glória do nome de Yeshua. Amém. Amém e amém. Meninas, Deus abençoe a vida de vocês. Pastora Axa, Obrigada, querida. e vamos marcar um café agora, né? A gente mora. Aham. E Amém. Deus abençoe demais. A pastora Axa vai voltar. Amém? Camila, foi um prazer te conhecer, querida. Que Deus abençoe. Deus abençoe cada uma de vocês, meninas. Tchau, tchau. Tchau.